Boa noite, pessoal. Vamos ver o exemplo de codificação de Huffman aí, que eu tinha falado com vocês lá na aula, que a gente, na aula no slide lá normal, a gente ia fazer um exemplo para poder complementar um pouco, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona a codificação de Huffman, né? A gente vai especificamente trabalhar com um exemplo aqui agora de uma frase, um exemplo mais concreto. Vou pegar uma frase aqui, bem interessante, né? A babaca baba na barraca. Por que essa frase? Só porque é uma frase que tem poucas letras, né? Poucos caracteres diferentes, tá certo? Então fica mais fácil da gente trabalhar, montar a nossa árvore de Huffman lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, que vocês viram, a gente vai seguir aquele algoritmo de Huffman que eu comentei com vocês. Agora talvez fique com um exemplo mais concreto aqui, fique mais fácil de vocês entenderem como é que funciona o mecanismo de Huffman, tá certo? Vamos pegar, a primeira coisa que a gente tem que fazer então, a gente olhar essa frase aqui, é descobrir qual a probabilidade de ocorrência de cada um dos símbolos, cada um dos caracteres que compõem essa frase aqui, tá certo? Vou contabilizar inclusive os espaços. Então vou sair contando aqui quantas vezes ocorre o A, quantas vezes ocorre o B, quantas vezes ocorre o espaço, quantas vezes ocorre o C, o R e assim por diante, né? Contei isso aí, cheguei à conclusão que tem 10 ocorrências de A, 5 ocorrências de B, 4 ocorrências de espaço, 2 de C, 2 de R e 1 de N, tá certo? Não preciso, para montar a distribuição de probabilidade, aqui, quer dizer, nesse momento eu nem preciso montar a distribuição de probabilidades, porque a probabilidade ela é proporcional à ocorrência. Então eu posso pegar a ocorrência direto e usar na árvore se eu quiser, para construir a minha árvore de Huffman, né? Se eu quisesse calcular a distribuição de probabilidade aqui não era difícil, né? Se você somar esses números todos aqui vai dar 24. Tenho 24 caracteres ao todo na frase. Então qual é a probabilidade de ocorrência de A? Se eu tenho 10 ocorrências, 10 sobre 24. De B, 5 sobre 24. Do espaço, 4 sobre 24. Do C, 2 sobre 24. Do R também, 2 sobre 24. E do N, 1 sobre 24. Beleza? Mas eu não vou nem botar isso, posso botar só o número de ocorrências e sair montando a árvore. Seguindo lá o nosso algoritmo de Huffman, o que eu tenho que fazer então? Tem que pegar os dois símbolos com menor probabilidade de ocorrência, ou seja, com menor ocorrência, tá certo? Tenho aqui nesse meu exemplo aqui, o N é o de menor ocorrência, o C e o R disputam aí o segundo lugar de menor ocorrência. Então tanto faz eu começar pelo N e pelo R, ou então pelo N e pelo C. No meu caso aqui, simplesmente porque eu quis assim, podia ter feito o contrário, eu escolhi o N e o R. Podia ter feito o NC também, ia dar no mesmo. O resultado ia ser tão eficiente quanto. Peguei o N e o R, que são os dois de menor probabilidade de ocorrência, né? Montei uma árvore aqui, ó, os dois ramos. Esse númerozinho aqui está dizendo a ocorrência, o número de ocorrências do N, que é 1, o número de ocorrências do R, que é 2. Somei aqui os dois, formei um nó da minha árvore. E esse nó da minha árvore, ele tem um peso 3, né? Porque é somando aqui o peso 1 e o peso 2, né? As ocorrências de N e de R. Então esse nó tem um peso 3, tá certo? Agora eu tenho que pegar aqui, continuar a seguir, voltar no meu algoritmo aqui e fazer a mesma coisa, olhando na minha distribuição de probabilidades aqui, quais são os dois símbolos dos que eu não usei, que tem agora menor ocorrência. Né? Se eu olhar ali, o C é o que tem a menor ocorrência, que são 2 ocorrências, depois o espaço, que tem 4, mas eu tenho o nó aqui, que eu gerei, né? Que tem peso 3, que é menor do que 4. Então eu vou pegar o C e o nó que eu gerei aqui, que é 3. Né? O 4 eu vou deixar para depois, que o 4 é maior do que o nó aqui, que está 3. Então eu vou pegar o C, que tem ocorrência 2, vou somar com 3 ali, vou fazer 5, tá certo? Então o espaço ficou para depois, porque eu peguei o nó aqui, que tem 3. Então eu criei um novo nó aqui agora na árvore com peso 5, né? Com 5 ocorrências, né? Que é a ocorrência, a soma de todas as ocorrências aqui das folhas que estão debaixo desse nó, tá certo? Bom, seguindo aqui então, os símbolos que eu não usei até o momento são o espaço, que tem 4 ocorrências, o B, que tem 5 ocorrências, e o A, que tem 10 ocorrências. E o nó que eu criei aqui na minha árvore, que tem 5 ocorrências também, certo? Então agora eu posso pegar o espaço, tenho que pegar o espaço, que tem 4 ocorrências, e posso pegar ou o B, ou esse nó que eu criei aqui, que tem 5 ocorrências também. B ou esse nó, tanto faz, meu resultado vai ser tão eficiente quanto, um vai ser tão eficiente quanto o outro. Não importa se eu escolhi o espaço, eu vou combinar com A, ou vou combinar com B, ou vou combinar com esse nó que eu gerei. Né? Eu vou escolher combinar com B, só porque eu quis assim, só para não seguir fazendo o mesmo nó ali. Mas bobeira, podia ter feito o espaço com esse nó. Fiz o espaço com B aqui, ó, juntei os dois, criei um nó na minha árvore aqui com peso 9, tá certo? De 9 ocorrências. Então agora eu tenho o que não foi usado ainda, que é o A, e esses dois nós, um com peso 5, outro com peso 9. O A tem peso 10, vai ficar para depois.
né? 5 e 9 são os menores no momento aí. Vou somar os dois, peso 14. Agora só me resta somar ele com A, que é o único que faltou, né? Então vou pegar o A, que tem peso 10, somar com ele, vai dar peso 24, que é exatamente o número de caracteres que a gente já tinha visto, já tinha falado com vocês, né? Somando todas as ocorrências aí, o número de caracteres que eu tenho. Beleza? Montei minha árvore de Huffman, tá montada. Monto ela das folhas para a raiz. E agora eu saio a partir da raiz aqui, distribuindo zeros e uns. Para cada bifurcação que eu tenho a partir da raiz, eu vou atribuir 0 a uma bifurcação, 1 a outra bifurcação, né? A um ramo e a outro ramo da árvore. Então aqui, por exemplo, eu atribuí 0 ao ramo de cima, 1 ao ramo de baixo. Podia ter feito ao contrário, posso fazer do jeito que eu quiser, desde que seja 0 para um ramo, 1 para o outro ramo. E vou fazendo isso, 0 para um ramo, 1 para o outro ramo, 0 para um ramo, 1 para o outro ramo, 0 para um ramo, 1 para o outro, 0 para um, 1 para o outro. Pronto. Tem a minha distribuição de zeros e uns aí. E aí eu uso isso para poder obter o código de Huffman, né? Como é que vai ser a minha codificação, tá certo? Como que eu vou fazer isso? Vou seguindo a orientação dessa setinha aí. Vou percorrer a árvore da raiz para as folhas. Eu gerei a árvore das folhas para a raiz, mas para codificar eu percorro da raiz para as folhas, tá certo? E aí, por exemplo, se eu percorrer da raiz para as folhas, vou começar por baixo ali, vou começar pelo A. Olha só, pelo A eu tenho que ir para o ramo de baixo. Então a palavra código que eu vou usar para representar A é 1, porque indo pelo ramo de baixo eu já chego em A. Então A eu uso 1 para representar. B, o que eu uso em B? Eu vou pelo ramo de cima primeiro, né, saio da raiz pelo ramo de cima, depois vou pelo ramo de baixo, depois pelo ramo de cima de novo. Então dá 0, 1, 0, que é o que está lá no meu código. Depois para o espaço, eu vou pelo ramo de cima, que é o 0, depois o ramo de baixo, depois o ramo de baixo de novo. 0, 1, 1. C, ramo de cima de novo e ramo de baixo. 0, 0, 1. Depois o R. Ramo de cima, ramo de cima, ramo de cima e depois o ramo de baixo. 0, 0, 0, 1. E o N é a vida toda aqui pelo ramo de cima, 0, 0, 0, 0. Tá certo? Se vocês olharem, por exemplo, o A começa com 1, mas todas as outras palavras códigos começam com 0. Isso é esperado, primeiro porque o A é o único que tá indo pelo ramo, começa pelo ramo de baixo, todos começam pelo ramo de cima, e é isso também que caracteriza um código prefixo, né? Lembrando que o código de Huffman é um código prefixo. Então nenhum outro palavra código podia começar com 1, porque senão o A seria prefixo dessas palavras códigos. Né? Então eu tenho as palavras códigos aqui. Se eu quiser codificar a minha frase agora, como é que eu codificaria ela? Simplesmente substituindo cada caractere pela palavra código equivalente que eu encontrei aqui nessa minha tabelinha. Então, por exemplo, a babaca, baba na barraca. Né? O A eu substituiria por 1, depois tem um espaço, que é 0, 1, 1, depois o B, que é 0, 1, 0, depois o A, que é 1, depois o B de novo, que é 0, 1, 0, depois o A, que é 1, depois o C, que é 0, 0, 1, depois o A, que é 1, depois o espaço, que é 0, 1, 1, e assim por diante até o final da frase. Essa é a forma mais compacta que eu posso ter de representar essa frase aí, porque o algoritmo de Huffman, ele é um algoritmo que obtém algo muito próximo da entropia, tá certo? Eu não calculei aqui, até de propósito, porque eu vou deixar para vocês calcularem a entropia e o comprimento médio desses códigos para vocês verem a eficiência, se esse código é eficiente ou não. Então vocês vão ter que calcular agora aí, ó, exercício para vocês. Vão ter que calcular aí o comprimento médio desse código aqui, desse exemplo, a entropia dessa informação, e aí vocês vão ver se o comprimento médio se aproxima da entropia ou não. Relembrando como é que eu calculo a entropia é o mais simples, né? As distribuições de probabilidade eu tenho, até já falei com vocês, né? O do A é 10 sobre 24, o B é 5 sobre 24, espaço é 4 sobre 24 e assim por diante. Então lembra lá que a entropia é menos a somatória de cada uma das probabilidades de ocorrência vezes o log na base 2 das probabilidades de ocorrência. Né? Se não lembrarem exatamente dessa equação que eu falei agora, peguem os slides lá anteriores que estão aí no AVA que vocês vão ver essa equação. Então menos probabilidade vezes log na base 2 da probabilidade, né? A soma de todas essas probabilidades. E o comprimento médio, como é que eu calculo? Também tem nos slides aí para trás, mas se eu quiser calcular o comprimento médio, eu vou pegar o quê? Eu vou fazer uma média dos comprimentos aqui das palavras códigos ponderado pela probabilidade de ocorrência de cada um dos símbolos, né? Ou seja, qual o comprimento da palavra código que usa para representar A? A palavra código que usa para representar A é 1, então o comprimento dela é 1. A palavra código que usa para representar B tem comprimento 3, que é 0, 1, 0.
que se usa para representar o espaço também, comprimento 3, se usa para representar o C também, comprimento 3. A palavra código que se usa para representar o R e o N tem comprimento 4. Então, como é que eu calculo aí o comprimento médio desse código? Vai ser 1, que é o comprimento da palavra código do símbolo A, né? 1, vezes 10 sobre 24, que é a probabilidade A, mais 3, que é o comprimento da palavra código de B, vezes 5 sobre 24, que é a probabilidade do B, mais 3 vezes 4 sobre 24, né, o espaço. Para o C, 3 vezes 2 sobre 24. Para o R, mais 4 sobre 2 sobre 24. Para o N, mais 4 sobre, vezes 1 sobre 24. Somando isso aí, eu vou ter o comprimento médio. Comparo isso com a entropia, vou ver quão eficiente é o negócio. Beleza? Então eu vou estar devo estar disponível no chat com vocês. Eu queria que vocês fizessem isso aí, me comentassem lá no chat o que vocês acharam, se acharam realmente um comprimento médio próximo da entropia. Já adianto aqui um spoiler que vai ser, porque o código de Huffman ele tem essa característica de você achar alguma coisa que é bem próximo da entropia. E eu vou deixar também, a gente vai valer nota, né? E vai valer também uma presença aqui na aula de hoje, que é uma atividade que vocês vão fazer, que vocês vão pegar lá no envio de trabalhos, que basicamente vai ter lá no envio de trabalhos um documentozinho com 3 frases, tipo essa frasezinha bonita aqui que eu botei para vocês, vão ter outras 3 frases que são para vocês fazerem exatamente igual esse exemplo aqui, construírem a árvore de Huffman, acharem quais são as palavras código, ou seja, qual é o código que utilizando para Huffman, né, para vocês acharem. Vocês têm que achar até essa tabelinha vermelha aí do código que vai ser utilizado. Beleza? O código que vocês vão encontrar a partir da árvore. E vocês podem fazer isso no caderno se quiserem, depois tiram uma foto, mandem para mim, mas tem que mandar até antes da próxima aula, né? E aí isso vai valer uma presença, vai valer uma nota também. Depois eu vou dizer para vocês exatamente quanto vai valer uma nota lá no C2, uma parte da nota da C2 é para essas atividades à distância, e vai ser isso aqui, mais algumas outras atividades que a gente vai ter. Na C1 essa nota adicional já foi, né? O trabalho que vocês fizeram lá para calcular a entropia de um arquivo. Beleza? Conto com vocês aí para fazer isso. Boa noite aí para vocês. É isso. A gente se vê semana que vem, quando a gente vai falar sobre outros algoritmos, tá? A gente vai falar sobre Lempel-Ziv e também código aritmético. Então, boa noite, até a próxima semana. Nos vemos no chat, não é para ir embora agora não. Façam esses 2 cálculos aí e me mostrem lá no chat. Um abraço aí para vocês.